também não prevalecerá. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Senhor Jesus. Então, após o Senhor Pedro falar que quem era o filho do homem, né? Natural, falar que era um profeta, né? Aí Pedro falou realmente que o Senhor era filho, né, de Deus, né? Aí o Senhor falou que não foi nem carne e sangue que revelou, mas foi o próprio Senhor, o próprio Deus, né? Aí ele também falou, também te digo, Pedro, tu és, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí ele falou, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem vai edificar é o Senhor. O verbo está aqui, edificarei. Então não é Pedro que vai edificar, mas é o próprio Senhor que edifica. É o próprio Jesus. Senhor Jesus. Amém. É o Senhor que edifica a igreja. Então, quando nós for fazer algo, sempre estamos pedindo ao Senhor que nos use, né, que nos capacite, que nos encabece, realmente, porque Ele é a cabeça, né? Então, é o Senhor que edifica. Nós apenas somos membros e somos instrumentos na mão do Senhor, né? Senhor Jesus. E ainda ele fala, a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é o Senhor que edifica, é o Senhor que cuida e é o Senhor que zela. Em Apocalipse vê o Senhor, o Espírito Santo passeando pelas igrejas. Né? É Ele que zela, é Ele que cuida, né? Senhor Jesus. Aí fala no 19, dar-te as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus sabemos hoje que é o Evangelho. Sim, amém. Outrora, Noé, quando fez a arca, ele estava dando uma chave àquelas pessoas para entrar naquela arca, que seria a salvação naquele momento, que não ia ser inundada com o dilúvio, né? Então, era uma representação de hoje, o Evangelho sendo essa chave, essa entrada, esse ingresso à arca, e essa arca hoje é a igreja, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E Mateus fala, né? Mateus 24, 22 fala assim como diz Noé, né? Que casavam sem casamento, né? As pessoas estavam vivendo aquele viver a sua própria vida, né? E veio o dilúvio e levou a todos, né? Isso representa o que? A pessoa está no seu viver e as coisas acontecendo. Nós hoje somos esse Noé que está falando do Evangelho, para arrepender, porque o Senhor, né, o Evangelho nos alcançou. E se nós sabemos que tem algum perigo à frente, nós temos que avisar outros para não cair, né, nesse perigo, nesse buraco, né, que será, né, futuramente, né, o lago de fogo, em qual Satanás já está condenado, já está julgado e condenado. A Bíblia fala que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas ele quer o quê? Levar outras pessoas para ir junto dele, porque ele não tem mais jeito. Então ele fala, eu vou cair, mas levo um, né? Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor que as portas do Hades, do inferno, não prevaleceram contra ela, porque é o Senhor que cuida, né? E ele fala, dá-se a chave do céu, que é o Evangelho, o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido ligado nos céus. Ligado nos céus. Então a igreja tem esse poder de ligar e desligar, né? Que é dado, a autoridade dada pelo Senhor. Né? Amém. Senhor Jesus. Então aqui falamos da revelação da igreja, né? O Senhor revelou, e o propósito da igreja, né? Que é a salvação, né? Em Cristo. A igreja, esse jardim do Éden, né? Que foi expulso, mas graças ao Senhor ele recuperou esse novo e vivo caminho. É novo e vivo caminho. Que é o próprio Senhor, porque esse caminho é o próprio Senhor, o próprio Cristo. E em Atos, vamos pegar Atos. Caminho Atos da Senhor, Atos 18. Atos 20 e 28. 20 e 28, né? Atos 20 e 28. Eu gosto de sempre ler esse versículo. Eu vou ler para adiantar. Atos 20, capítulo 20, versículo 28. Ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho. Atendei por vós, também não só por vós, mas por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituíste. Mas para o quê? Para pastorear a igreja de Deus. A igreja é de Deus, né? Assim como o Estadião fala, né? É de Deus. Senhor Jesus. Nós, graças a Deus, nós fazemos parte dela, né? A qual, essa parte B é a parte mais forte. A igreja é de Deus e a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Senhor Jesus. Não é de graça, né? A salvação é pela graça, né? Mas não foi de graça, né? Jesus comprou com o seu próprio sangue. Por isso que só Ele deve ser glorificado, né? Paulo falou quando tinha contendas em Corinto, vamos entrar um pouquinho sobre isso.
Um falava que era de Paulo, de Apolo, de Cefas, outro falava que era de Cristo, né? Mas estava tudo dividido, estava tendo contendas, né? Mas graças a Deus, Paulo falou, por acaso foi Cristo, foi Paulo que morreu, foi morto na cruz. Então Paulo ali, sendo, né, a liderança, falou que a glória é de Deus, é de Cristo, foi ele que morreu na cruz por nós. Não é de Maria, não é de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem minha, de Jasson, é de Deus. Né? Nós somos glorificados, o Senhor nos glorifica quando Ele nos usa para o seu bom e bom prazer. Né? Aí sim, nós estamos sendo glorificados, porque o instrumento está sendo usado. Senhor Jesus. Então, Ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso que Ele veio, realmente, como já falou, Ele tinha um propósito, uma missão de vir aqui, ter que morrer na cruz, representando esse cordeiro que deveria ser imolado, né? Para, por meio do seu sangue, nós temos a remissão e ter esse novo caminho, né? Voltar à árvore da vida, né? Porque o homem deveria ter alimentado a árvore da vida, mas com a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas hoje, graças ao Senhor, nós podemos se alimentar de Cristo, que é a árvore da vida, né? Senhor Jesus, essa videira é verdadeira. Vou apressar mais um pouco, para não perder muito tempo. Senhor Jesus, então aqui eu falei da igreja resgatando, né? Resgatado pelo sangue de Cristo. Senhor Jesus. Amém. E que foi com alto preço, que foi preço de sangue, né? Que é muito mais caro do que qualquer outro que parece, que é o sangue do próprio, né? Do próprio Senhor, do próprio Cordeiro. Verdade. Senhor Jesus. O Senhor se sacrificou, né? Sim. Senhor Jesus. Por isso devemos olhar para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, não desistimos, porque nos encoraja, né? Porque tudo que o Senhor fez por nós, descer do seu trono, sofrer aqui na terra e morrer na cruz por nós, isso que nos fortalece a caminhada cristã. Não vamos olhar para o defeito de irmãos e nada, né? Quando olhamos para a cruz, nós realmente voltamos, né, a esse caminho, né? Essa jornada. Dá mais um ano a nós caminhar. Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar Colossenses. Vou pegar os dois versículos em Colossenses. Colossenses 1, vamos passar mais adiante. Colossenses capítulo 1. Oh Jesus. Amém. Colossenses capítulo 1, vamos pegar o capítulo 1, o versículo 24. Até no louvor nós já. Senhor Jesus. Pode ler? Pode ler. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Senhor Jesus. Então falamos um pouco da igreja, agora falando da igreja e o que é a igreja na parte que fala aqui, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o seu corpo, o corpo de Cristo, que Paulo está falando, é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo, né? Senhor Jesus. E no mesmo capítulo 1, voltando para o versículo 18, fala assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça do corpo da igreja, né? Senhor Jesus. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Acabou de ler isso aí no louvor, né, da ceia, né? Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Então, Ele é a cabeça desse corpo e esse corpo é a igreja. Então, Ele revelou a igreja e nos colocou na igreja, né? Nos colocou nesse corpo que é dele, e esse corpo é coordenado e encabeçado por Ele, que Ele é a cabeça do corpo, né? Amém. Senhor Jesus. Então é Ele que faz tudo isso, né? Senhor Jesus. Amém. Agora, vou fazer já uma analogia aqui. Vou pegar quem gosta de participar. Senhor Jesus. Você assim, representando o corpo de Cristo, é muito sério, né? Então, se o pai falasse, Jefferson, vem aqui. Você conseguia vir aqui? Vem levantar, vem aqui. Você. Agora pode. Aí, pode levantar. Não estou entendendo não. Pronto, então Jefinho, ele recebeu a mensagem. Então, a cabeça dele
Ele ouviu, e eu chamei ele daqui, né? E o corpo obedeceu. Então ele obedeceu. Nós devemos ser assim, quando ouvir eu falar do Senhor, ouvir logo e obedecer. Né? Mas calma aí. Então, a mensagem que recebeu o quê? Você ouviu, então está no seu cérebro. Você recebeu a mensagem. Então você já sabe o que vai fazer, né? Verdade. O que você fez logo para você vir até aqui? Eu tive que raciocinar, estava ainda raciocinando, né? Recebeu a mensagem. Estava Estou processando. Aí, você quer que eu vá até aí? Você levantou logo, né? Você viu que o seu corpo está tão coordenado com o seu pensamento que você levantou logo. Você sabe qual foi o pé que você botou o primeiro passo? Porque foi diligentemente. Então, mas ninguém viu o Jefinho chegando, né? Mas teve todo um movimento. Olha, ele teve que processar a mensagem. Está processando. Obrigado por ter, né, contribuído. Então, ele recebeu a mensagem, então ele deu um impulso no corpo dele. Então, olha, foi braço, foi perna, foi o tronco, cabeça, foi tudo junto, o pé. Se ele tivesse com o pé machucado, ele poderia vir assim, ó. Mas ele veio, né? Mas isso aí é quando o membro está machucado, com alguma, pode ser até uma palavra de outro membro, de um irmão, pode se machucar, né? Mas é o corpo que sofre, então, representando o corpo de Cristo, né? Então, quando um membro é machucado, às vezes acontece de um membro machucar outro. Eu brincando de bola, meu chutar a bola, eu bato um pé no outro, às vezes, né? Já aconteceu com você? Ou do calcanhar bate no outro, às vezes você erra até a bola, às vezes dá um passo errado, acontece isso. Então, um membro às vezes consegue machucar o outro. Verdade. E nesse caso, como já se falou no começo, né? Nós devemos estar tendo esse viver normal da igreja, assim, ter zelo, sentimento, né? Senhor Jesus. No versículo adiante, vamos falar sobre esse zelo, esse sentimento, que nós temos que zelar isso na igreja. Não machucar, ter muito cuidado. De não falar nada de irmão, né? Nós tínhamos uma conferência, Paulo Afonso falava que de Cristo falar muito, né? Falar muito de Deus. Sem nada de mim. Nada de mim mesmo, nada. Um pouquinho. Pior do irmão, né? Nada do irmão. Né? Um pouquinho de mim, se for para dar o testemunho. Do irmão, nada, né? Senhor Jesus. Isso é um zelo, também um cuidado para que não haja nada, não dá brecha ao inimigo, né? Então, como o Jefinho levantou ele aqui, teve todo o movimento, o corpo todo em sincronia, juntas, medula, tudo recebeu a mensagem e veio, né? Assim é o corpo de Cristo, né? É o Pai, é Cristo, né? Que vem encabeçar. Agora nós, como esses membros, né? Nós podemos ter um pé, uma unha. Nós não vimos o pé dele, está dentro do sapato, não vimos. Mas esse membro que não é visto faz toda uma importância para vir, né? Para executar uma função, né? Amém. Então não importa se você é um pé, se você é uma mão, mas você é membro desse corpo. Amém. E precisa estar funcionando, né? Senhor Jesus. Então vamos falar um pouco do corpo, É né? necessário. E quando falamos do corpo, falamos a sua expressão. Quando ele vem aqui, ele traz o corpo. Então o que ele faz é expresso pelo corpo, né? Eu tenho um amigo que ficou tetraplégico, né? Hoje ele só pode mexer o pescoço. Mas ele expressa o sentimento dele. Você chega na casa dele, sabe uma palavra se falar, você fala assim, ele lhe encoraja, aquela alegria, né? Não vou citar o nome dele, mas já conhece, não vou citar o nome dele. Aí você chega até meio assim, meio o que é que eu vou falar lá, sem jeito, e sai encorajado e começa a falar, começa a envolver na conversa, e ele fica alegre pela visita, mas fica alegre também, né? Então é isso. E no final da história o triste era nós, né? É verdade. Então, isso, realmente, isso aí. A pessoa precisa, né, Senhor Jesus, ter essa alegria de Cristo, né? Não ver as dificuldades, né? Mas ver sempre a alegria que o Senhor nos dá de cada dia, como Jesus fala, né? Da dádiva do presente que está aqui hoje, né? Poderia dar descida à sepultura, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje, né? Senhor Jesus. Agora vamos falar um pouquinho de pegar Mateus novamente, 18, versículo 15. Falando sobre a expressão do corpo agora ainda. Falando a igreja, o corpo e a sua expressão. Então quando nós vamos fazer algo, o corpo é a expressão do desejo de Deus, vai expressar. Pregar o evangelho já é a expressão do desejo de Deus, por meio do corpo, né? Mateus 18, o versículo 15 e o 18. Senhor Jesus, vou adiantar porque o tempo. Senhor Jesus. Amém. Pode ler quem pegou. Mateus 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. 16. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém.
Hoje. Ainda tem um outro, 17. E se não escutar, diz a igreja. E se também não escutar, a igreja considere como um gentil ou publicano. Senhor Jesus. Por que eu peguei esse versículo aqui? Porque aqui já é algo que aconteceu na igreja, né? Que não deve acontecer, né? Verdade. O irmão pegou contra ti, eu falei, né? Um membro pode machucar o outro, né? Se falar mal, que não pode. Isso você vê no mundo, falar mal dos outros, falar de fofoca, alguma coisa. Mas na igreja é sem ruga, sem mácula, sem mancha, né? É pura, né? Senhor Jesus. Então nós temos que estar atentos para não dar brecha ao inimigo, né? Então se acontecer do irmão pegar contra ti, né? O que é que a Bíblia nos ensina, né? Vai arguir, bater ele, né? Sim. Senhor Jesus, entre ti e ele. Não precisa colocar ninguém. Se eu falei alguma coisa que ofender a Jasson, Sim. eu não preciso estar falando a outra pessoa, eu tenho que ir até ele. Senhor Jesus. É. A Jasson uma vez está muito magoado porque está recente, né? A pancada está. Ele não quer ouvir, né? Aí eu vou chamar, Jefinho, você pode fazer um favor de ir mais eu ali? Né? Já vai botar Jefinho no meio de novo. Senhor Jesus. Aí vai. Mas graças a Deus, outro dia a Jasson já está melhor. Já viu que nós não devemos estar criando mágoa, que Deus nos chamou para isso, né? Nós temos que perdoar os irmãos. Aquela pancada já amenizou, né? Aí eu chamo o Jefinho, ele vai e fala, Jasson, tá bom, meu irmão, eu te perdoo. Já está mais, né? É o irmão que já está mais crescido. Então ela está comendo mocotó, tem mais maturidade. Sim, e ver que realmente nós devemos alimentar isso no nosso coração, né? Aí eu chamei o Jefinho, ele foi e me perdoou. Então tem um testemunho que ele perdoou, né? Amém. Então voltou ao normal, né? Verdade. Mas se fosse um irmão que não perdoasse, falava o quê? Senhor Jesus. Se porém não ouvir, te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três, né? A palavra. Testemunhas, toda palavra ele estabeleça. Aí, pronto, se estabelecer, tá bom. Mas ainda, e se ele não os atender, diz a igreja. Diz a igreja. Então, se for chegar para aqui quatro paredes, não posso falar a igreja, porque não é. Aqui não é igreja. Então, eu vou falar agora com vocês. Já venho agora falar da igreja, do corpo de Cristo, que é cabeçado por Cristo, nós, mas a expressão local. Né? Eu não posso chegar aqui e falar na aula de feita que eu tive com Jasson e Jasson não perdoou. Às vezes alguns irmãos já conhecem Jasson, né? Mas às vezes outros não conhecem. Eu não sei nem quem é Jasson, não sei nem quem é você. Você é irmão? Não conhece. Por quê? Eu tenho que falar a igreja local, a quem conhece, sabe o nosso viver. Então agora eu estou falando da igreja na expressão local. No aspecto universal é todas as pessoas que creram no Senhor foram batizadas. Sim. Então até aquelas pessoas que já dormiram no Senhor também faz parte da igreja. Os irmãos que reúnem na Assembleia Adventista, na Batista, que creram no Senhor e foram batizados, ele faz parte da igreja. Ele não faz parte do mesmo grupo cristão que reunimos, mas faz parte da igreja, que eles creram no Senhor, né? Eles receberam o Senhor. Então, essa é a expressão da igreja, do corpo de Cristo, e sua expressão local, né? Então, por isso que vai diesel a igreja. Eu não vou nem adiantar, que eu vou adiantar mais outra parte, não dá para falar mais coisa, né? Senhor Jesus. Então, eu falei da expressão da igreja, a expressão local em uma cidade, né? Senhor Jesus. Amém. Agora vamos voltar para Coríntios. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. Versículo 6, 19. Não sabeis. Aí eu vou falar para adiantar um pouco. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós não pertencemos a nós mesmos. Por que nós pertencemos a nós mesmos? Porque o Senhor já nos comprou com o seu sangue. Outrora nós vivíamos como se fôssemos donos de nós mesmos, vivendo as nossas vontades, né? E só ia dar cabo de morte. Mas graças ao Senhor, que o Senhor, essa luz, como o Givaldo falou, né? Chegou até nós, né? O Evangelho é a pessoa viva de Cristo, né? Quando falamos de Cristo, estamos falando da pessoa viva de Cristo, falando do Evangelho. Aqui, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora fala de forma individual, né? Somos corpos, no caso, o seu corpo é templo, tudo é templo de Deus, né? E esses corpos aqui, esses tijolinhos, juntos formam
a igreja, né? Não somente nós, mas com todos os irmãos que creem no Senhor. Formam um corpo de um aspecto universal, o corpo de Cristo, a igreja, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí vemos aqui agora, vamos pegar agora esse versículo de Coríntios, já falamos, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. E vamos pegar um que eu já vi muito em enterro, que é João, o Evangelho de João 14, fala muito de enterro isso. 14. João, primeiro Evangelho, né, João 14, o versículo 1 ao 2. Não se Deixa eu ver aqui. curva. É esse? Vosso coração. 14, 1 e 2. 14. Pronto, pode ler isso mesmo. 14, 1 e 2. Se turbe o vosso coração. Sim. Creio em Deus, também. Sim. O 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Também. Se não fosse assim, eu vos não teria Senhor dito. Jesus. Então, primeiro ele falou que para nós não se turbar o vosso coração. Fala isso muito cedo, porque a pessoa está debilitada, já está, o parente morreu, né, um querido, a pessoa está com o coração realmente, né, conturbado ali, né? Sim. E a palavra fala, eles gostam de ler esse versículo, realmente tem a ver no momento, né, no momento de tristeza. Aí fala, não se turba o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que Jesus é Deus, é o Deus Filho. Aí esse versículo que acabamos de ler em Coríntios, que é Coríntios 6,19, fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, confirmando esse versículo de 1 Coríntios 6, 19 e 20, aí fala o João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, né? Eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Senhor Jesus. Essas moradinhas o quê? Nós lemos em Coríntios, cada um de nós. Não sabia que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Senhor Jesus. Ele falou que ia preparar lugar porque ele ainda ia morrer na cruz e ressuscitar, subia, né, para a direita do Pai. Depois ele vinha como Espírito Consolador, que vamos ler agora no versículo 16, no mesmo capítulo. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis. Porque ele habita convosco e estará em vós. Senhor Jesus. Porque ele falou estará em vós? Porque ele ainda ia morrer, ressuscitar e descer agora como Espírito Consolador. Amém. Então, lembra também em... Amém. Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Novamente, morada novamente. Você quer vir com o Pai e morar em nós. Aí agora eu vou ler, não vou citar, em Filipenses fala aqui, né? O Senhor começou uma boa obra em cada um de vós. Sim, amém, amém. Ele começou essa boa obra. Amém. Então nós precisamos dar lugar para ele terminar essa boa obra. Porque essa boa obra é trabalhando nesse templo. Ele está trabalhando em nós. Nós vamos ter muita coisa para ser mudada, né? Às vezes um orgulhozinho, né? Às vezes, Senhor Jesus, às vezes alguma mágoa. E a mágoa, eu falo direto, a mágoa é um câncer. E o Senhor precisa curar esse câncer. Mágoa deixa você paralítico. Você não vai fazer nada para o Senhor porque você tem mágoa. O Senhor não vai casar a pessoa com uma mágoa no coração. Que aí não vai ter lugar para o Senhor trabalhar, né? Senhor Jesus, mas Ele cura. Senhor Jesus. Vamos adiantar agora, mais alguns versículos faltam. Vamos voltar agora para 1 Coríntios 12. Está finalizando, faltam poucos versículos já. 3 versículos faltam só. Amém. E Evaldo, tem um que começou agora tem muita coisa, né? Senhor Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo 12 ao 14. Dons espirituais. Amém. Pode ler, irmão. 12? O versículo 12 do capítulo 12. Porque é isso? É isso. Sim. Porque assim como o corpo é Amém. um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Hoje todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, quer todos temos bebido de um espírito. Senhor Jesus. 14. Porque também o corpo não é um só. Não só membro. Porque o corpo não é só membro. Mas muito. Então eu não posso falar que eu sou o corpo de Cristo. Não posso falar. Eu sou membro desse corpo, né? Eu sou corpo, assim, no sentido de templo do Espírito Santo. Mas, como igreja, eu não posso falar que eu sou corpo. Eu sou membro desse corpo, né? Senhor Jesus. Então aí fala agora, Senhor Jesus. Novamente, nós somos membros desse corpo do Espírito Santo, né? Somos templo do Espírito Santo, somos membros desse corpo. Você já falou da igreja, a igreja sendo o corpo de Cristo, sendo cabeçada por Cristo, e a sua expressão, né? Um viver normal da igreja, né? Senhor Jesus. Amém. Então a igreja tem esse viver normal, que precisamos zelar por esse viver, e vamos falar agora aqui, ó. Vamos concluir logo esse versículo para passar para o outro. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, né? É um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só corpo. Assim também com respeito a Cristo, ele fala, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Agora fala, como estava falando outra hora, né? Os irmãos que reúnem em outros grupos cristãos. Eles creram no Senhor e foram batizados, né? Marcos 16. Crer e ser batizado, né? Será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então precisamos crer e ser batizado. Então é isso. Porque em um só Espírito. Então ele queira no Espírito Santo. Crer em Jesus. Né? Foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser, resumindo, batizado em nome de Jesus, né? Está inserido no corpo, né? Então, ainda falando do que? Da igreja local, representando com todos os irmãos que creram no Senhor e moram na cidade e são cristãos. Né? Então, os irmãos que não reúnem no culto cristão faz parte da igreja em fato, porque a cidade é fato. Se fosse em Agostinho, seria a igreja em Agostina, como tem a igreja em Coríntios, que Paulo falava, né? A expressão da igreja local novamente. Senhor Jesus, para finalizar, vamos pegar agora os dois últimos capítulos, vai ser em Efésios 4, para finalizarmos. Ainda falta 10 minutos, não aparecer mesmo. Senhor Jesus. Efésios. Ó Senhor. Para dar tempo de escutar também, né, Jesus? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou ler primeiro aqui um pouquinho do primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo falou, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Aqui a igreja, os irmãos andar de modo digno, já representa a expressão da igreja aqui, ó, e sua expressão. Como corpo, como membro desse corpo, nós devemos andar de modo digno, né? Senhor Jesus, mas como esse modo digno? Com toda a humildade e mansidão. Só me lembra de Jesus, que ele é manso e humilde de coração, eu falei. Nosso exemplo é Cristo, né? Com longanimidade, também o Senhor é longânimo. Ele até hoje não espera que arrependa, né? Senhor Jesus, suportando uns aos outros em amor. Precisamos estar suportando uns aos outros em amor, né? Tanto suportar a vez das falhas, como dar suporte também, né? Ajudar. Senhor Jesus. E a parte, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, para ter harmonia na igreja, nós precisamos se esforçar. Porque às vezes eu sou um pouquinho chato, mas eu tenho que me esforçar para não estar levando o irmão a pecar e se irar, né? Aí nós temos que se examinar e fazer por onde. Não vou fazer isso, eu tenho uma opinião diferente. Eu queria que fosse assim, mas não fazer isso não, porque às vezes o irmão vai ficar enraivado e não vai dar em nada. Então, quando um vai cedendo para concluir o mesmo objetivo. Se os dois pensarem, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito, aí não vai a lugar nenhum. E não vai fazer nada, né? Mas na igreja nós temos que estar. O objetivo é o quê? É ir na casa de um apacentar. Então, irmão, eu quero ir a pé, quero passar na outra casa, então vamos a pé, não, o outro está com preguiça de caminhar, mas vamos a pé. Né? Vai para o quê? Para alcançar o objetivo, né? Esse é um exemplo só, né? Então nós temos que fazer esforço para ter esse vínculo da paz, da perfeição aqui em Cristo. E vamos voltar para o versículo que falou, Efésios 4. Há somente um corpo, que é o corpo, a igreja, o corpo de Cristo,
no aspecto universal, né? Verdade. E um só Espírito, com E maiúsculo, que é Espírito de Deus, né? Então, corpo de Cristo e um Espírito. Como também foste chamados numa só esperança da vocação. Amém. Quem está com esperança em Deus aqui? Amém. Chamado a uma só esperança. Senhor Jesus. Amém. Há um só Senhor. É Deus, é nosso Senhor. É o sétimo. Uma só fé. Sim. Porque existe, eu já criei uma palavra, desvio da fé. Verdade. Varizes da fé, eu falei essa palavra. Já criei essa palavra. Varizes da fé é o quê? É você colocar a fé em algo que não é Deus. É um desvio, é uma varize. Tinha um curso normal da fé sem Deus, aí você desviou para crer em um animal, que é dizer que é um animal sagrado, ou ter outros deuses, né, Deus minúsculo. Então isso é um desvio da fé. É fé? É, porque a pessoa crê, mas é um desvio, porque o normal é a fé no Criador, né? Não é objetivo. Senhor Jesus. É objetivo. Verdade. Senhor Jesus. Uma só fé, um só batismo. Então, quando você realmente crê no Senhor e é batizado, como a Bíblia diz, né? Você não pode ser batizado para depois você crer. Primeiro você tem que ter convicção, né? É isso que crê, né? Senhor Jesus. Um Felipe falou ao nu. Eis a água aí, o que é preciso? É nisso que você crê de todo o coração, né? Que ele na obra de Jesus, que ele morreu, ressuscitou, né? Que ele é o Espírito da vida, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, batizado, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, E age. o qual é sobre todos e age por meio de todos. Olha, é sobre todos e age por meio de todos. E está em todos. Amém. Aquele que crê no Senhor, ele está agindo, né? Senhor Jesus. E por meio de todos. Então o Senhor quer que todos sejam salvos, né? Precisa ir a Ele, né? E o outro é mesmo Efésios capítulo 3, para finalizar, Efésios 3:10. Senhor Jesus, Amém. para finalizarmos agora. 3:10 fala, para que pela igreja, pelo corpo de Cristo, agora a expressão, o que a igreja tem que expressar? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria, a igreja tem que expressar a sabedoria de Deus, se torne conhecida, agora, né? Ontem não, é agora, Amanhã não, é? Senhor Jesus, Sim. não vai ser amanhã, é agora, ser conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, Senhor Jesus, e segundo o eterno propósito, né, que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual tem ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Então a igreja é essa, que ela expressa o sentimento de Deus, o desejo de Deus, né, é por meio da igreja. O plano, a economia de Deus, o plano de Deus para resgatar o homem é expresso por meio da igreja. Então, outra hora estava oculto, né? Esse plano, mas hoje sabemos que é por meio de Cristo. A igreja expressa isso, como fala por meio do Evangelho, falando a pessoa para crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, seja batizado, né? Quando você batiza, você está selando o compromisso, né? Outra hora eu falava assim, a pessoa que crê no Senhor com convicção, não precisa de mais nada. Se realmente você crê na palavra, você já tem entendimento da palavra, você é batizado, não demora, porque muitas pessoas querem ser batizadas, vou fazer batar o mês que vem, aí parte, né? Porque faça logo, né? Conclui logo, você crê. É igual você, aquele, como o Givaldo fala de namoro aqui, eu falo também, é igual aquele rapazinho que começa a namorar, aí que os pais não deixam, quer namorar escondido, ou às vezes um quer namorar e depois não quer se apresentar como namorada, não sei qual é o objetivo, se quer arrumar outra, não assume a pessoa. Então, é algo incompleto, né? Quem assume, então, quando nós estamos namorando o Senhor, crendo no Senhor, estamos namorando, e é batizado, nós assumimos agora. Aí agora você assume que você é cristão. Quando você crê no Senhor e quer namorar com o Senhor escondido, não apresenta que você é cristão, você não está sendo batizado ainda, né? Você não foi batizado. Tem que receber. Então, quando você crê no Senhor e se batiza, aí agora você está declarando. Você não está namorando o Senhor mais escondido. Você recebeu e as pessoas vão criticar. Ah, irmão, aleluia, irmão. Eu já passei por isso. Mas o que? Você agora crê no Senhor e ser batizado, vão saber que você é cristão. Você agora se torna luz e é incomodado. Senhor Jesus. Mas o fogo, aquela área vai passando. Você vence a prova, né? Então precisamos crer no Senhor e ser batizado, né? E fala aqui, aí, isso é expresso por meio da igreja, a sabedoria de Deus, por meio da igreja. Então vimos a igreja, falamos sobre o corpo e a sua expressão, né? Quando ela se expressa, né? Pregando o Evangelho é uma expressão. E quando ela se expressa também na cidade, né?
o seu viver normal. Né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.